Fala galerinha do Saber de Cor, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula do curso de ECG e hoje nós vamos aprender sobre bloqueios de ramo. Mas antes de ir para a aula, se lembre de se inscrever no nosso canal e seguir o nosso Instagram. E agora partiu para a aula. Boa aula a todos! O bloqueio de ramo, como o nome já diz, é um bloqueio, ou seja, um atraso no estímulo elétrico quando ele passa lá pelo feixe de His, essa região marcada em vermelho. E ele é dividido em ramo esquerdo, que vai para o ventrículo esquerdo, e ramo direito, que vai para o ventrículo direito. E é essa definição, essa divisão que define o nome: bloqueio de ramo direito e bloqueio de ramo esquerdo. E aqui do lado nós temos um elétron, com a configuração normal desse elétron, um ciclo cardíaco. E quando a gente para pensar, o bloqueio de ramo vai diminuir a velocidade de condução no feixe de His, que ele está no ventrículo. Então, onde será que esse elétron vai estar alterado? Ele vai estar alterado onde tem a parte ventricular, que é o QRS, sua despolarização, e a onda T, sua repolarização. E a principal alteração vai ser no QRS, que a gente chama de alargamento desse QRS. Ele dura mais que 0,12 segundos. E por que isso acontece? Se você ver, nós temos uma lentidão. Esse impulso elétrico ele demora mais a passar no feixe de His, ou seja, ele aumenta esse tempo. Então, eu também vou ter um aumento desse QRS, dessa despolarização ventricular, que dura mais que 0,12 segundos. E agora nós vamos ver os padrões de bloqueio de ramo direito e bloqueio de ramo esquerdo. Você pode ver agora que mesmo sem você entender por que isso acontece, você já sabe identificar um bloqueio de ramo direito e um esquerdo. O bloqueio de ramo direito você vai olhar lá para V1. O V2 também pode aparecer, mas principalmente em V1. E você vai ver nitidamente isso aqui. O padrão de orelhinha de coelho com QRS alargado. O que é esse padrão de orelhinha de coelho? Essa onda R primeiro, iniciando, depois uma onda S e outra onda R', outra onda R que a gente chama de R', o padrão de orelha de coelho com QRS alargado. Já em bloqueio de ramo esquerdo, a gente olha lá para V5 e V6 e a gente vai ver esse padrão aqui, um QRS alargado às custas da onda R. Nós temos a onda R alargada, que pode ter esse entalhe ou não, pode não aparecer. Agora a gente vai entender por que no bloqueio de ramo direito eu tenho que olhar lá para V1 e por que no bloqueio de ramo esquerdo eu tenho que olhar lá para V5 ou V6. Se você se lembra, a derivação V1 ela está mais do lado direito do coração e as derivações V5 e V6 elas estão mais do lado esquerdo desse coração. Então, quando a gente pega em V1 e V2, que estão mais do lado direito, a sua onda R, que é a onda positiva, ela vai estar mostrando mais a atividade do ventrículo direito, enquanto a sua onda S, que é a negativa, vai estar mostrando mais o ventrículo esquerdo. Em V5 e V6, essa distribuição muda. A onda R vai estar mostrando mais o ventrículo esquerdo, já que ela está lá do lado esquerdo. E a onda S, a negativa, vai estar mostrando mais o ventrículo direito. Por isso que nós temos aquele padrão no ECG normal, de V1 a V6 vai positivando. Em V1, quem é maior é a onda S, porque o ventrículo esquerdo ele é maior, ele é mais hipertrofiado e o eixo do coração está em direção a ele. Em V5, V6, quem é maior é a onda R, porque também mostra o ventrículo esquerdo. Por isso nós temos esse padrão normal, mas que ele vai ser alterado com um bloqueio de ramo, como a gente vai ver. E o primeiro bloqueio de ramo que a gente vai ver é o bloqueio de ramo direito, que é o bloqueio, o atraso no estímulo elétrico no ramo direito do feixe de His, que vai ter algumas alterações bem específicas, como a gente já viu. Lá em V1,
nós vamos ter a morfologia R, S, R', que a gente vai entender por que ela acontece. E também uma alteração na repolarização ventricular, que é a onda T, ou seja, onda T negativa. Padrão de orelhinha de coelho, o RS-R', com onda T negativa e o QRS alargado, sempre QRS alargado, fechou o diagnóstico, bloqueio de ramo direito. Agora eu trago aqui para vocês um exemplo, aquele mesmo exemplo que a gente tinha visto de um bloqueio de ramo direito na derivação V1, mostrando. E para a gente entender por que isso acontece, eu trago um SG normal aqui embaixo, em V1. Se você percebe, em V1 geralmente a gente vai ter o quê? Um iníciozinho, um pouquinho de onda R, que é o ventrículo direito começando a se despolarizar, e uma onda S grande, que é o ventrículo esquerdo, mostrando o ventrículo esquerdo ele sempre se sobressai. Já quando você vê no bloqueio de ramo direito, como se fosse, ó, o ventrículo direito começou a se despolarizar, o ventrículo esquerdo se despolarizou, mas quando ele acabou, o ventrículo direito ainda não tinha acabado de se despolarizar, porque ele tem um bloqueio, ele está atrasado. Então ele continua se despolarizando e faz essa onda R, essa segunda onda R grande, com o QRS alargado e uma onda T negativa, fechando o critério de bloqueio de ramo direito. E aqui a gente analisa agora um eletro completo com bloqueio de ramo direito, que a gente olha lá para V1 e vê R, S, R', QRS alargado e onda T negativa, bloqueio de ramo direito. Mas aí eu também trago outras alterações que podem acontecer nesse bloqueio de ramo direito. Quando você vai lá em V5 e V6, quem é que mostra o ventrículo direito? Não é a onda S, a negativa? Então, se você percebe, aqui nós temos uma onda S alargada também, que mostra esse atraso na condução, esse bloqueio no ramo direito, no ventrículo direito. E também trago outras coisinhas para você. Eu disse que V1 ele estava lá do lado do ventrículo direito, do lado direito da gente. E quem é que está do lado direito também? A VR, principalmente a VR, e D3 também está um pouco do lado direito, pega também o lado direito. Enquanto você vai lá em D3 e a VR, ele pode mostrar padrões parecidos com o de V1. E V5 e V6 ele pega mais o lado esquerdo. E quem é que pega o lado esquerdo? D1 e AVL também. E quando você vai lá em AVL e em D1, ele mostra padrões parecidos com V5 e V6 também. E qual o significado clínico de um bloqueio de ramo direito? Toda vida que tiver um bloqueio de ramo direito ou um bloqueio de ramo esquerdo, a gente precisa investigar alguma patologia cardíaca que pode estar associada. Muitas vezes essa patologia cardíaca vai estar associada a esse bloqueio de ramo. E essas são a série de doenças que podem estar causando esse bloqueio de ramo direito. Mas existe a possibilidade desse bloqueio de ramo direito vir sem nenhuma patologia cardíaca, se não conseguiu achar nada. E isso pode sim acontecer, mas e não é um critério de pior prognóstico para esse paciente. Mas se você tem um bloqueio de ramo direito que surgiu com a síndrome coronariana aguda, com um infarto, com angina instável, é sinal de mau prognóstico. Tem que avaliar esse paciente, ele pode ter um infarto extenso. E agora a gente vai olhar o bloqueio de ramo esquerdo, que é o bloqueio na condução do ramo esquerdo do feixe de His, nesse lugarzinho onde o X está marcado. E nós vamos ver, como a gente já mostrou lá atrás, as derivações V5 e V6. A alteração que a gente vai ter principal, além do QRS alargado, é essa onda R alargada também, espessada, já que ela mostra o ventrículo esquerdo em V5 e V6
e nós vamos ter uma onda T negativa. Que onda T negativa em V5 e V6 você já tem que abrir o olho, porque a gente viu lá em ECG normal que em V5 e V6 a onda T tem que estar positiva. Em V1 ela ainda pode estar positiva ou negativa, mas em V5 e V6 ela deveria estar sempre positiva. E QRS alargado maior que 0,12 segundos. E para entender melhor essa alteração, a gente traz aqui V5 e V6 e um ECG normal. Você vê que no ECG normal aqui embaixo, em V5 e em V6, nós temos onda R sim, mas é uma onda R estreita que dura pouco. Já aqui no bloqueio de ramo, nós temos uma onda R que dura mais de 0,12 segundos, ou seja, 3 quadradinhos, configurando um bloqueio de ramo esquerdo com onda T negativa também aqui para confirmar esse diagnóstico. E quando a gente avalia o ECG completo com bloqueio de ramo esquerdo, a gente vê em V5 e V6 onda R alargada com onda T negativa, e quando vai lá em V1 e V2 nós temos onda S alargada também, já que ela mostra ventrículo esquerdo também. E aquele mesmo padrãozinho que a gente viu. Junto com V5 e V6, nós temos D1 e AVL, mostrando as mesmas alterações. E qual o significado clínico do bloqueio de ramo esquerdo? É a mesma coisa do bloqueio de ramo direito. A gente vai ter que procurar uma patologia cardíaca. Mas, no bloqueio de ramo esquerdo, é muito mais difícil esse bloqueio de ramo vir sem uma patologia cardíaca. Então a gente tem que procurar a fundo para poder diagnosticar essa doença que está causando. E aí nós temos várias: hipertrofia do ventrículo esquerdo, estenose valvular aórtica. Então é se atentar para procurar. E se ele vier com bloqueio de ramo junto com a síndrome coronária aguda, também é sinal de mau prognóstico. Então tem que tomar cuidado com esse paciente. E aqui a gente traz um bloqueio de ramo instável. Que o que seria isso? É um bloqueio de ramo que ele não é permanente. Uma hora ele tem um bloqueio de ramo no eletro, outra hora ele está normal, como a gente mostra aqui nessas imagens. Vou só aumentar um pouco para a gente ver melhor. No primeiro, a gente vê onda S bem alargadas, um QRS alargado. Ele está diferente daquele padrão que a gente viu, que em V5 e V6 tinha onda R, aqui tem mais onda S, mas configurando também um bloqueio de ramo esquerdo. Já no segundo, a gente vê QRS normais. O padrãozinho V1 primeiro tem onda S e vai positivando ao longo, que em V5 e V6 tem onda R com QRS estreitos. Então esse é o bloqueio de ramo estável, que ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser tanto transitório, quando a alteração, essa mudança de bloqueio de ramo para normal é em um ECG, ele fez o ECG e mudou, e o intermitente, quando eu fiz um eletro, tinha bloqueio de ramo, daqui a uma semana, duas, um mês, eu faço outro eletro e ele está normal. E nós temos o padrão também alternante, que o que seria isso? É o padrão que fica alterando entre bloqueio de ramo direito e bloqueio de ramo esquerdo. Se você percebe, aqui em V1 nós temos primeiro um bloqueio de ramo esquerdo, depois um bloqueio de ramo direito, um bloqueio de ramo esquerdo e um bloqueio de ramo direito. E lá em V5, V6, nós temos um bloqueio de ramo esquerdo, bloqueio de ramo direito, bloqueio de ramo esquerdo. Ele fica se alterando. Essa foi nossa aula sobre bloqueios de ramo. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo. Se você não gostou, deixa o like também aqui embaixo para ajudar. E não se esquece de ficar acompanhando as nossas redes sociais, porque vem muita coisa boa por aí.